Oi, pessoal. Esperando uns minutinhos aqui. Nosso convidado já está aí, já entrou, muito bom. Gente, enquanto a gente espera aí, ó, clica aqui no aviãozinho e manda aí para os seus amigos, que a gente já vai começar. Hoje o assunto é fantástico e vai ser muito bom. Deixa eu ver o horário. Mais um minutinho e a gente começa. Bom, gente, vamos começar então, né? Oi, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Hoje é o nosso último dia de live dessa semana. Então, ao longo da semana eu falei de várias áreas, né? E antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, eu queria falar um pouquinho do porquê desse tema, né? Ao longo da semana a gente começou com empreendedorismo, depois a gente falou de inteligência emocional, falamos de saúde e bem-estar, falamos de liderança e hoje a gente vai falar de educação, né? E por quê? Porque eu percebo que foi uma área que ela teve um grande impacto, né? A educação de todas elas, na minha concepção, foi a que teve o maior impacto, né? Como é que eu posso dizer? Essa virada de chave entre o analógico e o digital nesse cenário de pandemia foi o evento mais disruptivo que a gente teve nos últimos anos. Então, foi algo assim, que a última vez que foi visto foi na Segunda Guerra Mundial, né? Em que todas as instituições de ensino pararam pelo mesmo motivo e ao mesmo tempo, né? Então, assim, é muito importante perceber que o aprendizado ele pode ocorrer fora dos muros das escolas, das universidades, né? E isso é um grande avanço. E eu penso que ainda a gente vai ver aí uma explosão de novas soluções proporcionadas nessas jornadas de aprendizado mais interessantes e integradas com o nosso dia a dia, né? Então, para a gente conversar, deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Um pouquinho, eu convidei uma pessoa fantástica que está entrando aí agora. Ele é gerente do campus da Faculdade Uni, Conselheiro Lafayette. Isso. Profissional com mais de 15 anos de experiência na área comercial, com visão estratégica em vários segmentos de mercado, com ênfase na educação, né? Então, tem experiência com liderança, coordenação de equipes, de atendimento. Então, quero que vocês me ajudem a receber Alan Lima. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo, né? Ouvindo. Bem, primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse bate-papo com você. Você que, além de uma talentosíssima psicóloga, né, a sua carreira brilhante, é uma grande amiga. Então, assim, confesso que fiquei bastante nervoso para entrar aqui. Embora já tenha estado em situações com mais de 1.000 pessoas em um auditório, esse cenário é diferente para mim, né? Esse cenário aqui agora do ao vivo, mas o que me tranquilizou foi ver aqueles rostinhos subindo, muitos rostos de amigos,
Então, assim, é um bate-papo entre amigos, né? Exatamente. E a ideia, Alan, eu sei que você me acompanhou e ao longo da semana também, eu escolhi algumas pessoas para a gente poder exatamente bater um papo de uma forma leve, de uma forma positiva, porque a pandemia está aí, os medos estão aí de todo mundo. Então, eu falei, você estava aí conectado, eu falei de vários temas ao longo da semana, com pessoas fantásticas também, que são referências nas áreas, e para levar de uma forma leve e descontraída também, né? Então, para a gente começar, eu dei uma contextualizada do porquê que eu escolhi educação, e eu queria que você contasse para a gente, eu sei que nos últimos 10 anos aí você atuou em todas as esferas da educação, em instituições de grande representatividade e de renome nacional, e queria que você falasse para a gente de maneira resumida, assim, um pouquinho da sua história. Pois é, vamos lá, Amanda. Essa história começa há exatos 10 anos atrás. O engraçado, eu lembro até hoje, quando eu fiz o meu processo seletivo para entrar no Sistema S. Eu trabalhei durante 7 anos no Senac, em Minas. E o processo seletivo foi bem interessante, porque nesse momento, a profissional que me entrevistou, eu lembro que ela me perguntou se eu sabia o que eu ia estar fazendo a partir daquele dia. E a gente vai com um monte de respostas ensaiadas, né? Eu respondi um monte de bobagem que eu nem me recordo. Ela virou para mim e falou assim: Alan, entenda que a partir de hoje você negocia sonhos. Você vai negociar sonhos. Me ouve bem? Alan, não, só te interromper um minutinho. Eu vou desabilitar, gente, aqui o campo de comentários, só para não ficar subindo no rosto do Alan, e aí depois a gente abre para vocês comentarem, tá bom? Peraí. Combinado. Aí, agora sim, pode ir. Maravilha. Mas aí, voltando, Amanda, eu me recordo que nesse processo seletivo, ela me perguntou, eu não soube, eu enrolei na resposta, ela falou assim: não, Alan, a partir de hoje você vai negociar sonhos. E isso foi fantástico, isso transformou a minha vida. Isso há 10 anos atrás. E aí eu tive uma caminhada longa dentro do Senac em Minas, uma empresa a qual eu sou muito grato. Se hoje, né, hoje eu estou na gerência do campus da Una Lafayette. E estou muito feliz com a minha colocação aqui, mas tudo começou lá atrás, onde eu comecei trabalhando com a formação inicial e continuada, né, que é os tradicionais cursos PIC, que são cursos de curta duração. Trabalhei com cursos técnicos e no fim da minha trajetória no Senac, eu trabalhei também no ensino superior, na Faculdade Senac. De lá eu recebi uma proposta para gerenciar a operação comercial dos Salesianos, a Inspetoria São João Bosco, que também foi uma experiência muito rica na minha vida, onde a inspetoria tem operação em 6 estados, eu tinha operação comercial em 5. Então, assim, foi um momento, era muito dinâmico as situações, eram 13 escolas e um centro universitário. Quando lá chegou ao fim, foi o momento de vir aqui para a UNA. Então, por isso, assim, quando eu falo que em todas as esferas da educação, foram todas realmente. Desde o curso de formação inicial, a cursos técnicos, ao ensino regular e ao ensino superior e pós-graduação. Então, assim, é um universo maravilhoso. Trabalhar com educação é trabalhar com transformação da vida das pessoas. E isso, assim, é realmente extraordinário, não dá para explicar. Eu lembro que, até mesmo na época de Senac, de aprendizagem comercial, era bem interessante, assim, a gente presenciava, a gente via a transformação na vida de jovens, e quando chegavam, de verdade, é um olhar que a gente vai mudando ele com o tempo. E como educador hoje, você repensa como é que você era quando você começou e como é que você vê hoje. Jovens que você não tinha muita esperança, sabe? Aquele olhar discriminatório de pessoas que não tinha. Eu, na época, não tinha ideia do poder transformador da educação. Que aí, de repente, aquele menino que no começo você não dava nada para ele, ele saía de lá de uma maneira extraordinária, assim, não dá para descrever. Tem muitos colegas que eu vi, alguns nomes que estavam subindo aqui, que estão assistindo, que hoje estão no Senac, são colegas de Senac, de trajetória, então eles sabem exatamente do que eu estou falando. E o ensino fundamental, o ensino infantil também, o ensino regular, foi uma experiência muito rica, e agora estamos no ensino superior. Bacana. Então, essa uma história fantástica, né? Assim, tem história para contar em todas as minhas passagens. Profissionais fantásticos, momentos incríveis. E verdadeiramente é uma coisa assim que eu acredito, Amanda, profundamente. Se tem uma maneira de transformar esse país, e somente através da educação.
entendeu? Então, assim, a educação é uma área que está sendo muito impactada nesse momento, até por isso, né, que eu recebi esse convite e, repito, estou muito honrado por esse convite. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional, e estar aqui para falar a respeito disso é uma honra para mim. Oh, obrigada. Mas é isso mesmo, a área da educação, ela tem sido muito impactada, né? E eu queria que você falasse isso, Alan, porque atualmente você está gerenciando a Faculdade UNA aí em Lafayette, e eu queria que você contasse para a gente como que foi essa adequação desse novo modelo que saiu do analógico, que era aquele modelo tradicional que vem aí há séculos, né? Percorrendo aí pelo nosso mundo, e ter tido essa mudança para o digital muito rápido, né, por causa dessa crise do Covid-19. Então, eu queria que você falasse para a gente quando que iniciou, como que foi essas adequações, e queria que você der aí, se você já tiver, para falar para a gente como que vai ser esse cenário aí, qual que seria esse cenário esperado para isso tudo. Então tá, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que no primeiro momento, Amanda, foi o susto, né? Porque verdadeiramente, quando vieram as primeiras informações, né, sobre a pandemia, o Covid, eu acredito que de uma maneira geral, eu falo que no mundo, as pessoas não imaginaram a grandeza, a proporção disso. Porque assim, a gente em livros de história, né, quando eles falavam da gripe espanhola, que aconteceu lá em 1918. Mas mesmo assim, embora ela tenha sido de grandes proporções, é uma coisa assim, ela na época ela atingiu um quarto da população mundial, teve mais de 50 milhões de mortos. É uma parte da história que eu acho que em função, né, de tudo que aconteceu, ela ficou um pouco esquecida. Ela foi retomada agora. Então, assim, quando veio a informação, veio o susto. Então veio o susto e a gente teve que agir. Então, assim, o privilégio de trabalhar numa grande companhia como a UNA, que ela compõe, eu não sei se você conhece muito bem a nossa história, a UNA compõe o Grupo Ânima de Educação. O grupo um ecossistema de educação. Na verdade, assim, a gente está em quase todas as áreas do país. A gente está no Nordeste, através da AGES. A gente está aqui na região Sudeste, em Minas e Goiás, com a marca UNA e UniBH. Em São Paulo, com a São Judas. E no sul do país, com a Unisociesc, Unisul e Unicuritiba. Então, ou seja, a vantagem de se estar num grande grupo é que a gente consegue tomar decisões assim baseados em vários pontos. Então, assim, quando chegou a informação para a gente, foi perto do meu aniversário é 14 de março, foi naquela semana que veio a informação da possibilidade de paralisação. Porque Você ganhou isso de presente, né? A última oportunidade que tivemos de estar em convívio social foi no meu aniversário. Porque a partir dali, na segunda-feira, a gente já teve a Operação São Judas paralisada, a Unisociesc paralisada, e veio de imediato para a gente para parar no dia 18, que daria na quarta-feira. Então, assim, a gente parou e a sorte de ter um grupo grande foi esse, porque a decisão que eles tomaram de subir, os alunos não tiveram perda nenhuma, graças a Deus. A gente fez o isolamento social no dia 17, no dia 18, eles já estavam com o ensino virtual. A gente tem uma discussão que tem que ser levada em consideração, que os alunos falam muito com relação a EAD. EAD, a gente tem que diferenciar isso aí. Eles estão com virtualização de ensino. O EAD, o que diferenciamente é o seguinte, Amanda, o EAD, a pessoa está em tempos e espaços diferentes. Eu não sei se você já teve alguma experiência EAD? Já tive. O conteúdo está lá, o conteúdo você pega já pronto, você estuda, e existem alguns momentos que você pode solicitar tutoria. Então, assim, é da proposta da virtualização das aulas, que é onde você só tem passos diferentes. Você continua estudando, seguindo o mesmo plano de estudo, com o seu professor, só que, porém, de uma maneira virtual, entende? Sim, então, assim, entendo. Virou EAD. Não virou EAD. E não é a tendência virar EAD. Eles continuam com os mesmos professores, eles continuam seguindo a mesma grade programática, porém, eles estão em espaços diferentes em função do isolamento social, que é necessário agora. E mesmo porque, Alan, essa questão do EAD, ela já existia, né? Já era uma modalidade que muitas pessoas procuravam, até pela questão do horário, do deslocamento, enfim.
Eu acho que a gente pode dizer que teve uma aceleração desse formato. O que que você acha? Não, eu não acho que seria. Eu não Não? confortável em equivaler, por quê? Principalmente porque é o seguinte, que é uma das discussões, das principais discussões nesse momento no ensino superior, é o seguinte, eles dizem assim, se vocês nos tornaram EAD, a gente tem que ter custos EAD. Então, essa é uma discussão Ah, tá. interessante, porque assim, o custo de se manter uma plataforma EAD é um custo realmente muito inferior, porque você forma um conteúdo, o conteúdo ele é estático, ele está lá à disposição, e nele você vai ganhando volume, a quantidade de pessoas que forem acessá-lo. E os momentos de Uhum, tutor, você tem que ter um número restrito de tutores para fazer isso. E na entendi. virtualização é dessa maneira, entendeu? As aulas continuam, é como eu disse, a gente só está em espaços diferentes, entendeu? Mas Entendi. o seu horário de aula é às 19h10, às 19h10, você vai entrar em uma das nossas salas virtuais, o seu professor vai estar lá, Você e aí, entra naquele horário e lá vai ter um professor disponível e vai dar e- aula normalmente, só que da casa dele, e o aluno vai estar na casa dele também, e tudo corre normal. a gente teve casos aqui em Lafayette que professores nossos montaram verdadeiros estúdios dentro das suas casas, entendeu? Que Assim, bacana. é uma coisa incrível, assim, a gente, como eu disse no começo, eu acredito na transformação do país somente através da educação. E isso é um princípio básico do Grupo Ânima, transformar o país pela educação. E as pessoas, de uma forma incrível, elas abraçam essa ideia. Então, Hum, assim, professores nossos aqui que montaram estúdios. será que foi só para mim que parou aqui? Alan, Ixi, acho que parou seu vídeo. Aí, agora voltou. Pode falar. cortou a minha fala? Fala, cortou. Você Eu falou estava aqui aí do grupo Anima, aí cortou tudo. Eu falei o seguinte, que no Grupo Ânima a gente tem o princípio, né, de transformar o país pela educação e as pessoas abraçam realmente essa causa. Então, assim, Uhum. professores transformaram as suas casas em verdadeiros estúdios de gravação, entendeu? Sim, Compraram câmeras especiais, mesas digitalizadoras. Então, assim, está sendo um movimento, assim, tirando o afastamento social, ele causa muitas dores, né? A todos. com certeza. Em todas as esferas. Então, assim, tirando essa parte, está sendo uma parte de crescimento também enorme para a gente. Aí você concluiu a pergunta perguntando como que foi a transformação, né, que foi essa migração Isso, que foi muito rápida, e você me perguntou sobre cenário. isso. Mas sobre cenário, é uma situação É complicado, é. complicada, porque assim, a gente tem o planeta inteiro olhando na mesma direção e a gente não consegue ainda enxergar um norte. O que que acontece? A gente, assim, pelo menos a gente vai falar da realidade brasileira. A gente vê que os números estão subestimados, a gente não está tendo acesso ao que realmente está acontecendo. As pessoas questionam com relação à qualidade dos testes, da prova que está sendo feita. Então, assim, não dá. O cenário em Lafayette, por exemplo, tinha uma determinação que a partir de segunda-feira, dia 4, o comércio, de uma maneira, ia ter um cronograma de reabertura do comércio e logo iriam atingir as atividades de aglomeração de grupos, como academias, Uhum. escolas, enfim. Mas esse movimento já foi travado ontem, porque a ocupação do número de leitos de UTI chegou a Aumentou. 90%, chegou a 90%, e Lafayette tem em torno de 140 mil habitantes, mas ele atende um universo de 340 mil, porque é uma cidade polo. Então, assim, é a Uhum. maior cidade daquela região, do Alto Paraupeba. Então, ela atende cidades menores, como Ouro Branco, como Congonhas, Queluzito, Cristiano Ottoni, são 21 cidades ali. Então, assim, ele tem que suportar habitantes e suportar as pessoas das demais cidades. Então, com 90% de ocupação de leitos, o prefeito desfez a ordem. Então, assim, o que Entendi. voltou de maneira gradativa no dia 4 Ixi, está foi conectando. Eu não sei se é o meu ou se é o seu.
Amanda, é, eu recebi, eu recebi mensagens aqui dos nossos fãs, nossos companheiros, falando que estava dando vídeo pausado. É, aqui Aí, também apareceu isso, mas eu já olhei minha internet aqui, ela tá cheia, então tá ok. pode ser a minha, Amanda, pode ser a minha, porque eu estou contando Tá, com 4G. Eu peço até desculpa, porque tá. eu já tava com esse medo, até mesmo pelo horário, é um horário assim. O Brasil mudou inteiro, né, Amanda? Então, assim, Mudou tudo. a gente não tinha estrutura para o que está acontecendo. Então, Sim. assim, vai chegando um horário desse, a tanto Uhum. faz a internet 4G quanto a sua internet cabeada. Ela não foi estruturada para essa quantidade de uso. Então, assim, Sim, isso foi um complicador com também. certeza. No momento que a gente subiu as aulas, assim, a gente não teve dificuldade em virtualizar, mas a infraestrutura, no caso do Lafayette, ficou comprometida. Porque, de repente, de uma hora para outra, a gente teve um universo, sei lá, de 20 mil alunos, contando as escolas particulares de ensino médio, mais as universidades, subindo para o ambiente virtual. Então, assim, a internet de lá não é as internets que a gente tem aqui, é a Vero. Então, assim, travou, entrou em colapso, entendeu? Então, assim, o Brasil, na Entendi, verdade, ele entendi. não tinha tempo para isso. E pensando em cenários, eu realmente eu não me sinto confortável, Amanda, de tentar visualizar. De tentar visualizar um Sim, cenário. E embora o seguinte, gente, quando a gente está falando de educação, se a gente pensar nos desdobramentos que isso pode acarretar na vida das pessoas, a gente pensa que a gente tem que tomar uma atitude já. A gente tem que ver um caminho de retomada, porque os impactos são muito com grandes. certeza, com certeza. Com certeza. E ainda sobre isso, Alan, hoje em dia você falou que a sua atuação ela é muito mais voltada para o ensino superior. Mas como você citou no início que você já permeou aí por várias esferas da educação, como que você vê esse impacto no ensino infantil, no ensino médio? Porque, assim, e as consequências, inclusive, né? Porque o ensino infantil não estava preparado para isso, né? Esperava que as crianças estavam lá, e aí, não sei se um mês, 2 meses de quando começou tudo isso, que eles voltaram a fazer as aulas virtuais e tudo mais, né? Então, tem escolas que estão antecipando o período de férias, para daqui a um tempo já voltar, vamos pôr assim, para o novo normal, vamos dizer, né? Que nunca vai ser a mesma coisa. Então, falando desse novo normal, queria que você falasse um pouquinho nisso, que você tem mais propriedade, como que você vê isso e quais que vão ser as consequências, se é que você consegue imaginar isso. Pois é, Amanda, você tocou num assunto muito sensível e eu acho muito bacana. A gente, né, durante a semana a gente conversou, eu até dividi com você um artigo de um grande amigo, Bruno Lira. No comecinho eu não vejo mais as pessoas que estão participando, no comecinho eu via. Ele tinha até entrado aqui para assistir. Ele é um grande colega, um grande profissional, um cara muito sensível, um excelente escritor, e ele falou num artigo que ele escreveu sobre essa relação. Professores do século XIX desembarcam no século XXI. Porque Sim, o que acontece? Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, né? li, achei muito bacana, muito bacana. Pois é, ali ele relata a situação que realmente aconteceu. Eu trabalhei com um profissional algum tempo atrás, que era bem interessante a leitura que ele tinha das profissões. Ele dizia o seguinte, que um médico congelado em 1920, se ele fosse descongelado agora, 100 anos depois, ele não teria a menor noção de como operar. Ele teria muita dificuldade em entrar num bloco cirúrgico. Um engenheiro, se ele tivesse essa possibilidade de ser descongelado 100 anos depois, ia ter muita dificuldade com o cálculo estrutural, com a maneira de fazer os cálculos, assim como o advogado. E o professor talvez não tivesse tanta dificuldade, porque realmente, se você pensar, o formato da educação evoluiu de maneira muito lenta. A gente, há pouquíssimo tempo atrás, Sim, a gente começou a discutir sobre metodologias ativas de educação, sala de aula invertida. As aulas, de maneira geral, são aulas expositivas, onde o professor sim, passa, ele ali distribui conteúdo, enfim. Então, assim, olhando esse cenário, o Bruno escreveu um texto, né, falando dos professores do século XIX desembarcando no século XXI, que eles não estavam preparados para as novas tecnologias. Eles ainda eram os professores do século XIX, entendeu? Preparados para passar a matéria no quadro. Hoje, os que avançaram um pouco
pouco mais na tecnologia, que arriscam em fazer apresentações diferentes. Enfim. Oi? Peraí, Alan. Peraí, que tá. Sua voz tá picando. A sua imagem tá um pouquinho quadriculada, mas agora sua voz começou a picar. E agora? Voltou? Voltou, pode falar. Nossa, eu tô tão triste com isso, você não tem ideia. Acontece. Estou contando que o 4G ia suportar, mas tudo bem. Mas voltando. Mas aí você falou da questão da aula expositiva em sala de aula. Isso. Aí o professor, que estava treinado para isso, ele teve que encarar uma nova realidade, se adaptar à tecnologia para o conteúdo. Entendeu? Então, assim, essa situação foi bem complicada para muitos. E, assim, na hora que a gente pensa assim, no reflexo, não é previsto pelo MEC a condição de aulas para o ensino infantil e fundamental 1 de maneira remota, de maneira EAD, né? De maneira à distância. Até mesmo, eu e você, a gente tem filhos pequenos. A gente sabe as dificuldades de manter a concentração de uma criança de 5, 6 anos presencialmente. Imagina virtual. Virtualmente. A Peppa Pig consegue. A gente é verdade. A gente não consegue. Então, assim, aí os desafios hoje, quando a gente pensa em todas as esferas, é o seguinte: uma pergunta que não quer se calar. O ano letivo vai encerrar dentro do exercício 2020? Essa é uma pergunta que ninguém sabe. É uma boa pergunta. Ninguém sabe. Aí eu te faço uma outra pergunta, Amanda. Caso o ano letivo não termine dentro do exercício 2020, quais são as consequências disso? Você já pensou sobre isso? Já. Porque no ano que vem, a gente vai ter um monte de menino para entrar no infantil. E se não sair dos meninos do terceiro ano para subir os do segundo, para subir os do primeiro, para subir o fundamental... Como é que vai ser isso tudo? Vai colapsar. O sistema de ensino vai... Não tem como. Não existe a possibilidade. Então, assim, os desdobramentos, eles são gigantes. Claro que eu estou com um olhar muito no ensino superior, né? Porque hoje eu atuo no ensino superior. Eu fico pensando no meu intake, na minha captação de alunos para 2021/1, que é os que iniciariam as aulas em fevereiro. 80% dos meus alunos são egressos do segundo grau. Se eles não se formarem dentro de 2020, eu não vou ter aluno. Eu não tenho aluno para entrar em 2021. Você entende isso? Se a educação e a formatura acontecer em março, eu tenho que cumprir a carga horária de 200 anos de 200 dias letivos no ano. E eu não vou ter espaço para concluir. Então, assim, vamos pensar na educação em vários cenários. Então, tem esse cenário, esse complicador. Aí vamos fazer o seguinte, quando eles pensam na questão do lockdown, a escola é a última situação que eles querem liberar, correto? Correto. Os pais hoje, eles têm uma organização de vida na qual, um horário do dia, os filhos estudam. Com certeza. Se a escola não voltar, a rotina conta com a escola, né? Não tem como. Se você volta a trabalhar e no período da tarde era o período que você contava com a sua filha na escola. E você vai voltar para o seu escritório. Uma coisa em home office, que você consegue ali, né, segurar o filho com a perna e digitar com a mão esquerda. Mas e se você precisar voltar para o escritório? Quem vai segurar a sua filha? Então, assim, na hora que você pensa nos desdobramentos dessa crise na educação, eles são enormes, não tem como medir, entendeu? Então, assim, a gente precisa hoje, porque a rotina dos pais contam com o período da escola. Aí está assim... Com certeza. Tem alguns cenários, por exemplo, eu estava vendo outro dia no jornal, porque não tem previsão de aulas à distância para ensino infantil e fundamental 1, algumas pessoas indicando que... Opa, peraí. É porque tocou o telefone. Desligar não deu, desculpa. Vamos voltar aqui. Olha, eu acho que até dentro disso que você está falando, o que eu penso? Minha filha, a Alice, ela ainda não está na escolinha, né? Era uma coisa que a minha ideia era colocá-la no meio do ano. Então, eu já revi todo o meu planejamento para ela entrar a partir do ano que vem.
Então, o que é uma coisa que eu tenho amigas, inclusive estão conectadas algumas delas aí, que têm crianças, que têm filhos que estão na escola, e o quanto teve a valorização do professor, né? Mais do que nunca, porque eles que participam incansavelmente, brilhantemente na educação dos filhos, nessa vamos pôr assim, nessa fase, né, da criança que está na escola infantil, vamos dizer assim, em todas as etapas, de maneira geral, mas ter que lidar com a criança o tempo inteiro dentro de casa e dar continuidade a esse aprendizado foi um grande desafio que conversei com várias delas sobre isso. Então, eu acho que, assim, vendo um ponto positivo, a valorização do profissional, do professor, no aprendizado, né? Eu acho que isso, Amanda, você me ouve bem? Que a sua voz sempre fica distante para mim. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Eu estava te ouvindo antes melhor, mas agora eu tô te ouvindo. Pois é, deu uma distanciada, o telefone tocou, enfim. Melhorou alguma coisa? Pode falar. Melhorou, Tô te Amanda? ouvindo e sua imagem tá boa. Tá bom. Pode falar. Quando a gente fala da valorização do professor, porque assim, é muito comum hoje em dia as pessoas, os pais, principalmente os pais de hoje em dia que eu falo, são os novos pais. Porque na nossa época, na época que eu participei do meu processo de escolarização, o professor era a autoridade máxima. E se ele me Sim, punisse, o meu pai me punia em casa também. Porque ele entendia que o meu comportamento não deve ter sido adequado, por isso eu recebi punição. Hoje é muito sim, comum o filho ser punido e os pais chegarem lá na frente do professor para querer saber o porquê que o filho dele foi punido. Então aí eu sim, fico vendo as dificuldades que os pais estão tendo com os próprios filhos. Que o cara tem um ou também. dois. Imagina um professor com 40. O professor com Exatamente. 40 tem que dar É, conta de coisas que às vezes os pais não estão dando conta de dois. Então, verdade. assim, são profissionais, Amanda, que têm que ser muito valorizados, sim. Muitos, Por- muito. Porque, assim, o que eles fazem é igual, principalmente educação infantil. Não, em todos os momentos o professor é muito importante. Todos. Mas na educação infantil, eu estou vendo muito pai penando com uma ou duas crianças dentro de casa. Imagina o Sim, professor manter 40, entende? é, Um outro entendo. cenário que eu estava falando foi na hora que a imagem falhou, é o seguinte, algumas pessoas indicando que pais cancelem os seus contratos com escolas que não podem fazer o atendimento EAD, né? Que é o atendimento à Uhum, distância, que é ensino infantil e fundamental 1. Só que essas pessoas, elas esquecem que é uma cadeia, que tem uma implicação de uma cadeia nisso. O não uhum. pagamento de uma mensalidade com a escola infantil, ela impacta diretamente no resultado daquele empresário que tem que manter os custos de operação dele para não demitir nenhum professor, ele paga a folha de pagamento, ele paga todos os custos estruturais dele e ele não tem caixa para se manter se 3 mensalidades não forem pagas. E o que é pior, se ele, por acaso, vir à falência, na Constituição é obrigatório que o seu filho tenha o contato com a educação. O ensino Uhum. público ele não está pronto para absorver as pessoas do privado. Então, se uma escola, 2 escolas, 10 escolas quebrarem do ensino privado, vai colapsar o ensino Como público. é que vai ser isso, né? Uhum. Para onde, aonde você vai colocar esses É, meninos? Entendeu? verdade. Então, assim, a gente tem que olhar com um olhar muito, muito atencioso para uma maneira de retomar, claro, que preservando as vidas, claro, sem colocar ninguém em risco, mas precisa voltar. Entendeu? Os O Alan, desdobramentos, eu penso o a gente tem seguinte, assunto para falar um dia inteiro aqui sobre isso. tem. Eu penso o seguinte, o mundo todo nesse momento está se tornando uma escola em relação ao aprendizado do que vai ser, né? Tá todo mundo, todas as áreas, tá todo mundo numa grande escola aprendendo isso. Deixa eu abrir aqui um minutinho para os comentários. Quem tiver pergunta, gente, quiser mandar aqui para gente, que aí a Tenho até gente medo, que eu já estou vendo gente aqui que eu estou com medo de te perguntar. não fala Tem isso gente que não, me senão assusta com as perguntas, mas vamos lá. Mas eu vou te falar, vamos entendeu, lá. Amanda? A gente tem Ah, que olhar, e o olhar tem que ser muito cuidadoso. Eu estava acompanhando nos grupos aqui do Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui de Contagem, eles apresentaram uhum, ontem um cronograma para o prefeito de lá.
para o Alex Passos, onde eles propõem, né, a retomada do ensino por partes, por etapas, priorizando primeiro... Tipo um rodízio, igual várias empresas estão fazendo, voltando com o home office, eles estão pensando numa escala de rodízio, fazer a mesma coisa com as escolas? Eles estão pensando na retomada, a princípio, do ensino infantil e fundamental 1, mas assim, em escolas de até 150 alunos. Entendeu? Entendi. Aí, na primeira etapa. Numa segunda etapa, alunos do ensino fundamental 1 até um certo número de alunos. Porque, assim, a retomada, é igual eu te falando, continuar no lockdown horizontal, total, como estamos, é um risco sem precedentes para a economia, gente, para a saúde mental dessas pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. Os meninos, eu tenho um filho de 5 anos, ele passou a semana passada inteira comigo. E realmente, o meu filho, ele está super agitado. O meu filho, você conhece ele muito bem, o Murilo, é um menino muito intenso. E, querendo ou não, a escola é uma válvula de escape para ele. Era aquele momento ali da explosão. Ele interage, ele brinca, Entende? Então, assim, gente, como voltar é uma pergunta que todo mundo aqui que está assistindo, cada um pensa de uma maneira. E as realidades são diferentes nos diferentes setores, nos diferentes locais do país. Né? Mas, assim, tem que ter um plano e tem que voltar. O não voltar, as consequências isso eu tenho temor pelas consequências da não retomada. Com certeza. Com certeza. Gente, tem alguém com alguma pergunta? Acho que não, Alain. A educação será um novo normal. O que está escrito? É isso mesmo, a educação será o novo normal. E tudo, em todas as áreas a gente vai ter um novo normal aí que daqui, acho que um ano, daqui a alguns anos a gente vai poder dizer como que foi essa transformação, esse aprendizado, porque a gente aprende, né, o tempo inteiro com tudo isso, a gente está tendo aprendizados nas vidas pessoais, nas profissionais, muitas habilidades que antes eram consideradas importantes, hoje se tornam essenciais para os profissionais do mercado. Então, a gente vai ter um novo normal de maneira geral, né? E, Alain, para a gente poder finalizar, adorei nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está aí conectado conosco sobre tudo isso que a gente conversou. Eu fiquei pensando que você tinha me brifado, que eu ia ter que deixar essa mensagem. E eu juro que eu pensei sobre ela durante muito tempo. O que dizer nesse momento, né? E refletindo e conversando com algumas pessoas muito próximas, eu acho que o momento é um momento de pensar no agora. Eu penso o seguinte, tentar ficar revisitando o passado não vai alterar muito a nossa realidade. Ficar tentando projetar cenários de futuro nos quais a gente não opina, a gente não determina nada, eu acho que também é criar um sofrimento desnecessário. Então, assim, de alguma maneira, a gente aproveitar. Eu acho que um aprendizado, o grande aprendizado dessa quarentena, tem sido fazer as pessoas se concentrarem no agora. Porque o amanhã, com certeza, Amanda, ele pode não existir de uma maneira muito simples, gente. É uma pandemia que vem para mostrar para a gente qual que é o sentido do hoje, entende? Você vai ficar projetando. É claro, gente, eu não estou falando para ninguém aqui viver uma vida sem planejamento, desordenada e maluca, de maneira alguma. Eu nunca falaria uma coisa dessa. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar melhor o nosso hoje, o nosso agora. Com certeza. Entendeu? Então, assim, um recado que eu tenho para a turma é isso. É fazer um hoje cada vez melhor. Que o hoje, cada vez melhor, quando se tornar amanhã, vai ser um ontem que foi muito bom. Entendeu? Porque com certeza. Pra frente, gente, agora é o seguinte. E outra coisa, união. Estar junto, não fisicamente, mas estar junto em prol do bem de todos, do bem coletivo. Entendeu? Na hora de tomar qualquer tipo de decisão, a gente pensar nos impactos da nossa decisão no ecossistema completo. Entendeu? A gente tentar afastar um pouco mais o centro de gravidade e começar a analisar o que uma decisão nossa vai impactar. Fantástico. Tem algumas perguntinhas aqui. Esse é o Marcos. Olha só, a Lu mandou aqui, ó. E sobre o Enem deste ano, o que vocês acham? O Enem, a princípio, existia uma questão de que o Enem seria adiado.
mas eu vi agora, foi ontem, eu acho, no grupo de discussão do Cinep, que eles vão manter o cronograma para maio, das inscrições para maio. Então, assim, eles estão pensando num cenário positivo. Na verdade, Tá. muitos cenários estão sendo discutidos, né? O Enem é um, que tem uma grande aglomeração de pessoas, que no primeiro momento tinha adiamento programado. Mas eu vi ontem no grupo de discussões que eles vão manter cronograma do Enem, nesse primeiro momento. Mas, assim, a nossa vida está igual a Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Não, não. A Band News mudou o slogan dela antes da pandemia, viu, gente? Não foi por causa da Como é que está o pandemia, não. slogan dela? Agora é em 2 minutos tudo pode mudar. Que Isso ótimo, mudou. Mudou, acho que no final do ano passado. Agora é em 2 minutos. Então, E a pandemia, não sei se vai ser em 2 minutos, não. Pode ser até menos. então a gente tá vivendo esse cenário, entendeu? Assim, como eu te falei, no Tá. primeiro momento, o cronograma seria de alteração. Agora eles Aqui, estão ó. mantendo. O Will Souza está compartilhando aqui, ó. Parte das provas do Enem será à distância. Não, William, na verdade, isso ainda não foi batido o martelo. Até mesmo porque, imagina, eu coordenei Enem durante 4 anos. E, assim, é quase que uma operação de guerra para que os alunos não colhem, para você conseguir manter a integridade do sistema. Gente, brasileiro é muito criativo. Você acha realmente que só abrir uma câmera ia garantir a segurança do exame? Eu acho complicado, entendeu? Então, assim, eles estão pensando em alternativas, mas ninguém bateu o martelo ainda em cima disso. Entendeu? Ainda O não. Márcio mandou mais uma pergunta aqui, ó. Liberando a volta aos trabalhos, a escola iniciaria também as aulas ao normal? Peraí, desculpa que o seu áudio está ruim. Como é que é? Liberando a volta aos trabalhos, a escola iniciaria também as aulas ao normal? É isso que a gente estava discutindo. Que, É. em tese, teria que voltar, porque parte da programação dos pais contam com o momento dos seus filhos na escola. Só que escola está sendo considerada o último grupo a ser liberado do isolamento. Entendeu? Então, e essa é a discussão, esses são os impactos. A gente não tem essa resposta ainda. A ideia é que voltasse. Uhum. Ó, a Lu complementou aqui, ó. O conteúdo não será recuperado, estamos em um momento extremo. Realmente, eu acho que o como vai ser essa parte dos conteúdos vai ter que ser estudada essa forma de absorver tudo isso, né? O que deveria ser esse planejamento, que é o que acho que foi o início, o Alan falou, né? Quando que o ano letivo de fato vai encerrar, né? Que aí eu acho que entra essa parte do conteúdo também. O Barcelos Marco, deve ser Marco Barcelos, falou assim, ó, caso tenhamos um cenário Túlio. positivo em maio, Marco Túlio? Caso tenhamos um cenário positivo em maio, vocês acham que podemos retornar à educação na normalidade? Essa resposta é assim, interessante, eu gostaria de dar. você Eu pode acho dar, que deixa eu nunca só. mais a educação volta ao normal. Ao normal que a Eu gente acho que conhece. nenhuma área. Acho que é tudo um novo normal, que eu acho que daqui a um tempo a gente vai conhecer. Eu acho que a normalidade vamos pôr, início do ano, final do ano passado, não. Eu acho que nenhuma área. Nenhuma Eu área. também acho. Na educação, muito menos ainda, né? A Lu acha que o Enem deveria ser cancelado. Como o Alan falou, isso ainda está em discussão, né? Mais um comentário do Bruno Lira. Na sua opinião, as escolas voltarão ao normal pós-pandemia ou precisarão de se reinventar? O que seria a reinvenção da educação? É interessante que essa pergunta veio do nosso grande autor daquele artigo, o Bruno Lira, que é um grande estudioso, um cara fantástico. Eu amo aproveitar e mandar um grande beijo para ele. Seguinte, Bruno, a gente tem até discutido isso em outras esferas. Eu acredito que não volta. Já tem Volta a pergunta do Bruno, ele perguntou como é que é? Como é que ele termina a pergunta dele? Na sua opinião, as escolas voltarão ao normal pós-pandemia ou precisarão se reinventar? E o que seria essa reinvenção da educação? Elas já se reinventaram. Na minha percepção, a educação já foi reinventada. Eu vou falar A reinvenção é a palavra do momento para tudo, né? Essa reinvenção é a palavra do momento. Eu vou te falar uma coisa. Essa virtualização forçada, eu acho que vai complicar muito você colocar alunos no ensino superior 5 dias da semana de novo em sala.
Sinceramente, essa é a minha opinião. Assim, eu não sei. Eu acho assim que é um cenário muito novo, gente. Ele já foi reinventado. A gente vai ter que rever tudo, do ensino infantil à pós-graduação. Entendeu? Vai ser um Sim. cenário totalmente novo. A gente o que eles tentaram, o que eles arrastaram durante anos. Quando eu comecei na educação há 10 anos atrás, eles falavam de educação EAD e eu sorria e achava que era uma brincadeira. Eu falei assim, isso nunca vai acontecer. Aí, de repente, né, gente, já tinha começado, já estava de forma crescente e acelerada e veio isso aí para mostrar para gente que é lá que é a E eu, solução. e eu acho assim, né, complementando a sua pergunta, a sua resposta, Alan, essa reinvenção, não penso que é só para a área da educação, não, é para as pessoas também. As pessoas terem uma nova adaptação ao modelo que a gente está em, modelo de trabalho, modelo da educação. Na medicina, a gente tem o teleatendimento, que vários médicos já estão atendendo os pacientes por vídeo, igual a gente está aqui conversando, fazendo atendimento também assim. Né? Então, eu acho que essa reinvenção é a palavra do momento para tudo. Mais uma pergunta aqui do Marco Túlio. Vocês acham que a educação virtual, peraí, virtual híbrido pós-pandemia é um caminho sem volta? É difícil responder essa pergunta com, É, né, 100%. O cenário é difícil responder qualquer pergunta com muita certeza, mas eu acho uhum, que sim, o híbrido, ele estava vindo, rateando, e agora ele teve que ir, entendeu? Ele vinha, ele voltava, era refeito, e agora ele teve que passar. E eu acho que uhum. agora, de vez, existe uma grande tendência a ter o ensino híbrido em várias outras áreas de atuação, inclusive. Ó, tem um comentário aqui que eu achei super interessante, que é o seguinte: vocês não acham que para crianças é necessário o professor fisicamente? Aí ele complementa aqui, ó, tem uma filha de 7 anos e acho que o online não funcionou. Não funciona para criança até 10 anos. É aquilo que a Não gente falou no funciona. início, né? Porque Não criança, você tem funciona aí o mesmo. Murilo com 6 anos, precisa estar ali próximo, então eles vão ter que adaptar essa questão para as crianças aí, que você até falou dessa questão de como vai ser esse retorno às aulas para o ensino infantil, né? Também acho que para o ensino infantil eu acho mais difícil, porque a criança necessita dessa proximidade para ela poder ter essa absorção do conteúdo e do aprendizado, né? É isso que ela falou Tem aí. uma Não tem nem pergunta aqui portaria, não tem antes. previsão legal do ensino EAD, do ensino infantil fundamental. Não tem previsão legal para isso. Mas aí é aquilo que a gente estava falando lá atrás. A gente tem que pensar, principalmente se alguém tiver uma criança de escola, e essa escola é uma escola particular, a gente pensar nos desdobramentos, nos impactos de um cancelamento de contrato, uma possível falência daquela escola, e a gente pode criar um colapso na rede pública, entende? Então, assim, Sim, toda atitude que a gente tomar nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar muito nos desdobramentos, entende? Então, com assim, certeza. realmente não tem uma previsão legal para uma criança que tem ensino EAD. É, Mas também, uma ruptura de contrato, eu não sei o que aconteceria, tá? tá tendo até duas participações aqui muito, né, complementando isso. O Ismael tá falando aqui. Gente, eu tô adorando a participação de vocês, viu? Olha só, colocou aqui, né? A doutora Cássia, que é uma médica nutróloga também fantástica, tem um filho também de 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, se não me engano, e ela falou isso, que para as crianças nessa idade, para dar certo, é muito importante a participação dos pais. E aí, complementando, o Ismael fala, os pais viraram os professores nessa pandemia, né? E o bom é que agora eles estão vendo, Ismael, o que o professor passa. E o professor passa com 40 alunos. O pai está passando com É. um ou dois filhos. Aí, a Lu colocou o que aqui? Sim, estão havendo só para justificar as mensalidades. Ela está falando provavelmente das aulas virtuais, né? Sim, sim. Igual eu falei, tem É, previsão legal, mas o cara também, ele acha que o custo não retribui ao pai o investimento que ele fez, enfim. É um momento de muita conscientização, entendeu? As pessoas têm que é, refletir muito. É isso aí. As aulas deles, eles estão fazendo por uma questão de reconhecimento, né? é. Que os pais têm mantido o compromisso, mas não tem previsão legal.
Gente, então acho que assim, encerramos aí com chave de ouro essa semana de lives aí. Quero agradecer todo mundo. A gente já vai bater em 1 hora quase, 50 e poucos minutos já. Acho que foi minha live mais extensa, viu, Alan? Achei muito bacana a participação de todo mundo. É, E quero agradecer, Alan, por ter aceitado o meu convite. A gente ter batido esse papo tão agradável e falado aí desses desafios e as tendências na área da educação, que a gente vamos ver ainda daqui a um tempo sobre tudo isso. Como eu falei, o mundo todo se tornou uma grande escola em todas as áreas, e eu acho que foi muito, acho que tudo conspira para o bem, né? Então, quando eu planejei fazer essas lives, a gente tinha conversado até da disponibilidade, né, para a gente poder fazer, e acho que fechou, sabe? A gente falando de educação aí no final, porque o que transforma as pessoas realmente, de fato, é a educação, é o aprendizado, e eu acho que o mundo todo está nesse aprendizado gigante com essa pandemia, e acho que todo mundo vai sair disso mais forte, com grandes aprendizados para a vida, e isso tudo vai passar. Então, acho que a gente tem que absorver isso e entender como que a gente vai passar disso, tirando sempre o melhor de tudo. E outra coisa, Amanda, que a gente fala, de agradecer também, né, pelo convite, pela confiança, falar que foi fantástico também ficar aqui. Eu não vi passar 1 hora, verdadeiramente. Você falou agora, eu olhei no relógio, não passou 1 hora. Mas, como eu te disse, se eu tivesse me confortável nesse momento, como eu me senti muito confortável, igual alguns problemas estruturais da internet, saber movimentar com o celular, isso está me encorajando a criar alguns outros projetos nos quais vocês têm incluído ali. Muito obrigada. Só que aí, Com certeza. você faz. A gente vai fazer uma pausa através do Talks. A gente vai fazer um momento de bate-papo com profissionais renomados, que você realmente é talentosíssimo. Eu confio muito no seu trabalho, no seu profissionalismo. E eu quero te convidar para ter esse momento comigo. Aí eu vou muito obrigada. Vai ser muito bacana. Combinadíssimo, a gente conversa sim. E, enfim, fiquei super feliz agora, tá? Com o convite. E eu acho assim, ela, igual você falou, passou o tempo rápido na vida, vamos pôr assim, sem ser virtual, a gente já conversa e já debate muito sobre vários assuntos. Então, essa experiência da gente conversar aí sobre a sua área de profissão, né, onde você atua tanto tempo e é uma pessoa que vem se destacando cada vez mais. Cada vez que a gente encontra, você tem uma novidade, tem uma coisa bacana para compartilhar. Então, quero agradecer de coração por a gente ter batido esse papo. Quero agradecer todo mundo. Muito obrigada quem esteve aí comigo todos os dias essa semana. A gente conversou de diversos assuntos. Espero que tenha contribuído para o crescimento de cada um tenha levado um pouquinho de tudo que a gente conversou. Alan, vamos tirar uma selfie aqui. Deixa eu desativar os comentários. Vamos lá. Com meus cabelitos. Show! Gente, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Beijo grande. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.